Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha, meu irmão, essa passagem de Paulo falando para Coríntios, tão famosa, mas tão importante também para nós. Algumas coisas que eu queria, meditando sobre essa passagem. Primeiro ponto muito importante é que a presença de Deus e a graça de Deus é o nosso bem maior. Se eu pudesse dizer assim, o que você tem de mais importante, eu acho que tem que estar claro para nós que é a presença dele. É quem está sempre conosco, desde quando nascemos, e quem vai nos acompanhar até o último dia, é a presença do Senhor, é a graça dele que nos acompanha. O segundo ponto é que eu acredito muito, é uma frase, muito conhecida, mas que para mim é uma verdade: de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Então, essas provações, os problemas que todos nós temos, que oscilam, às vezes são muitos, às vezes são pequenos, podem ser o caminho para que Deus, pode ser não, eu acredito que são um caminho para que Deus construa algo na sua vida, porque Deus consegue transformar aquele mal num bem maior. E aí eu lembro da história do tapete, Criança olhando a avó bordar o tapete no chão, brincando, e a avó no sofá bordando, e ela achava aquilo tão esquisito, tão feio por baixo, aquele monte de nó, aquela coisa toda. Mas quando o tapete ficou pronto, quando o bordado ficou pronto e ela mostrou para o neto, ela entendeu, que beleza pelo outro lado. Então, às vezes, agora a gente não entende muito bem por que está passando por tudo isso, mas lá na frente a gente vai entender e vai ver que beleza como a gente cresceu. Eu olho hoje na minha vida quantas tribulações já passaram e como foi através delas que a gente vai amadurecendo e vai crescendo. Então, os problemas eles são necessários, as tribulações e aí também nossas limitações para que a gente vá amadurecendo. Você pode ver um atleta, para ele conseguir conquistar uma medalha, quantos tropeços e quantas falhas, ele teve que atingir até ele conseguir chegar num êxito. Eu sempre lembro da minha filha para ela nunca esquecer de como foi para poder ela aprender a andar de bicicleta. Porque para poder andar de bicicleta, quantas quedas foram necessárias, quantas tentativas, quantas falhas até a gente conseguir que ela conseguisse andar de bicicleta. Foi um bom tempo. Então, a gente tem que aprender a enfrentar os problemas. A forma como a gente enfrenta os problemas é que faz toda a diferença. E essa forma ela é transformada e é a forma correta quando a graça de Deus, quando a gente tem a intimidade com o Senhor, porque é aí que a gente consegue dizer como Paulo, que só com Deus é possível dizer, cheio do Espírito Santo, eis que sinto alegria nas fraquezas. Só com Deus, com a presença dele, é que a gente consegue, independente do exterior, transbordar de fé, transpirar fé. A paz. Agradecer a Deus aí por essa passagem, por essa palavra. Agradecer também a São Paulo ter aberto o coração dele para pronunciá-la para nós, onde ele reconhece uma fraqueza dele, Alguns teólogos reconheceriam quando ele fala, foi me dado um espinho na carne. Ele nesse momento estaria falando que teria recebido estigma, Seriam dos santos que teriam recebido os estigmas, mas a passagem não deixa muito claro isso. Mas uma certeza a passagem deixa,
que ele experimentou uma coisa muito boa e uma coisa assim que não tão boa assim, né? Antes, os versículos que vêm antes dessa passagem, ele vai falar: conheço um homem que eu não sei se no espírito ou na carne chegou ao céu, né? Então, São Paulo teve uma experiência maravilhosa de Deus. Deus falou com ele direto, né, no caminho lá para Damasco. Então, para que isso não deixasse ele ensoberbecido ou deixasse ele vaidoso, Deus permitiu, né? Foi me dado um espinho na carne. Ele não fala Deus me deu um espinho na carne, foi me dado, quer dizer, assim como Satanás testou Jó, nesse momento também foi testando São Paulo. E Deus se aproveitou dessa dificuldade dele para que ele também não virasse um balão de gás, né? Porque não sei se você lembra aquele balãozinho que criança gosta. Balão de gás, quando fica solto, se não tiver preso a alguma coisa, ele vai longe que ninguém segura mais, né? Às vezes a gente fica ficamos tão cheio de nós mesmos que a gente é capaz de voar longe. Então, é uma das coisas que eu tenho quase certeza que, na verdade, a porta mais fácil para se sair da caminhada, a porta mais fácil para nos afastar de Deus, não é a tribulação, são os momentos bons, né? Você for ver quantas pessoas se afastam de Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis elas estão ali, né? Lembram de Deus. Então, tinha um padre, o padre Jorge Hermes, que dizia, falando sobre aquela serva encurvada, dizia o seguinte, que ela ficava lá todo dia rezando, já rezava, acho que era 15 anos, se eu não me engano, não estou com a passagem aqui de cabeça toda, mas 15 anos ela ficou ali rezando. Então ele gostava de dizer: benditas são as nossas tribulações que nos fazem orar cada vez mais. Então, nesse sentido, São Paulo também vai dizer: por isso que eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que sou forte, né? E tem aquela passagem que fala sobre a Eucaristia, né? O sacramento dos fortes, ou dos fracos que querem ser fortes, né? Ou dos fracos que acabam recebendo a fortaleza, porque a força, o poder vem tudo de Deus, né? Então a segurança, a força para resistirmos às dificuldades vem de Deus. Então as tribulações vêm para nos deixar ali muitas vezes agarrado em Deus, que a gente esquece. Se você tiver tanta coisa para fazer, cada dia uma festa, cada dia um passeio, aí você daqui a pouco começa a não ter mais tempo para orar, né? Viajou, tem coisa para fazer, está num trabalho muito bom, esse trabalho está rendendo muito dinheiro e você está trabalhando cada vez mais e cada vez você ganha mais, você mais que trabalha e tem oportunidade de viajar porque ganhou muito, e aí não dá mais para ir na missa, infelizmente. Não dá para ir na missa porque a missa domingo eu acabo tendo que fazer outras coisas e começa assim, né? E aí, infelizmente, a gente precisa desse espinho na carne. E aí é por isso que eu preciso, igual São Paulo, né? Prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que sou forte, né? Porque quando você se sente fraco, você procura Deus. Quando você se sente forte, você talvez não procure Deus, né? Pelo menos eu não sou assim. Infelizmente, nos momentos de mais tribulação, eu acabo rezando mais, buscando mais, né? Jesus não, Jesus estava com o Pai todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Nos momentos bons ele rezava, nos momentos ruins ele rezava. Mas nós, infelizmente, lembramos mais de Deus nas tribulações. Então, a tua graça já me basta, Senhor. Diante das doenças, a tua graça já me basta. Diante das alegrias, a tua graça já me basta. Diante de tudo aquilo que é bom, a tua graça já me basta. Mas diante de tudo aquilo que é ruim também, a tua graça já me basta. Por isso, Senhor, não permita que nos afastemos, né, que arranquemos o espinho, porque ele podia ter arrancado o espinho da carne, né, mas São Paulo viu que aquilo era um caminho de crescimento, de santificação, e eu vou usar uma palavra talvez um pouco mais forte, né? É o momento de permanecer em Deus, porque senão a gente vai embora, né? Nos dias de sol, muitas vezes a gente esquece quem é que deu o sol, né? Nos dias de chuva, a gente talvez peça: Deus, por favor, tá chovendo muito, assim a minha casa vai encher, assim as pessoas vão ficar alagadas, assim tudo que eu plantei vai ficar por terra. Meu irmão, glorie-se nas suas fraquezas, não pelas fraquezas, mas pelo bem que as fraquezas fazem em você. Que me glorie sempre nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que Deus me faz forte. Amém.